Covid-19, a tempestade perfeita. É o novo livro do Cândido Ferreira. É com ele que estamos. Obrigado por nos receber em sua casa. Afinal, que tempestade perfeita é esta? É uma tempestade perfeita porque não só o coronavírus surgiu no país perfeito, que era a China, como também encontrou as condições a nível mundial, necessárias para poder proliferar. Uma Organização Mundial de Saúde perfeitamente assaltada por interesses que não têm nada a ver com as suas origens, um mundo globalizado, mas completamente em disrupção, um clima, a classe médica perfeitamente controlada pela indústria farmacêutica, a ciência dominada pela política, e tudo isto criou as condições para que o vírus pudesse atingir muito rapidamente o grau de letalidade que provocou. Bom, acontece que a tempestade perfeita continua. E continua não porque o homem não esteja, e a ciência não tenha rapidamente conseguido evitar uma grande catástrofe, mas porque os poderes e os interesses económicos dominantes e político-económicos dominantes continuam a provocar perturbações sociais em todo o mundo, que auguram, de facto, um século XXI muito turbulento. Neste livro conta a história destes últimos 2 anos, dá algumas soluções. O que é que nós encontramos exatamente neste livro? Eu começo desde as origens da humanidade, portanto, a humanidade em conflito permanente com o resto da biosfera, com o resto dos seres vivos que a envolvem, mas depois, obviamente, que me centro sobretudo nos aspectos técnicos, porque eu sou médico e porque também me dediquei à investigação clínica e fui um médico praticante, não fui um médico apenas lateral. E, portanto, todas essas preocupações e todas essas experiências estão depois contidas neste livro. Porquê? Porque rapidamente, isto em janeiro de 2020, quando ainda em Portugal os nossos representantes à Organização Mundial de Saúde diziam, e enviados à China, diziam que não havia perigo nenhum, já eu tinha informações completamente diferentes e já eu perfilhava outras opiniões. Por exemplo, no dia 1 de fevereiro de 2020, já anulava viagens ao estrangeiro, quando ainda toda a gente ignorava completamente este fenómeno. Fui depois escrevendo muitos artigos sobre estes assuntos, antecipando realidades, prevenindo as pessoas, avisando os erros, as omissões, as falhas que estavam a ser cometidas. E, finalmente, acabei por resumir tudo isso num livro de 340 páginas que penso que engloba não só as preocupações médicas, mas também as preocupações gerais da humanidade nos próximos anos, que vão ser difíceis. O que é que acha que vai acontecer a seguir? Em relação ao vírus propriamente dito, já eu dizia nesse livro, escrito em agosto, que provavelmente iria haver mutantes, podia haver mutantes altamente gravíssimas que nos levassem a voltar o processo todo ao início. Está a falar das variantes. Das variantes. Como podia haver variantes, podiam surgir variantes altamente contagiosas, mas menos graves, que até poderiam funcionar como vacina. Portanto, neste momento, continua a ser tudo possível e estamos a assistir, portanto, àquilo que eu escrevi há 4 meses, a uma variante que apareceu, que é altamente contagiosa, mas parece ser muito menos eficaz sob o ponto de vista de perigosidade. Também é certo que as pessoas estão vacinadas, mas mesmo assim ela é menos perigosa. E pode acabar por ser a vacina, a própria vacina, e poderá acabar por extinguir-se. Isso pode acontecer, é um dos cenários.
Mas o problema não é esse. O problema é que, durante esta variante, o mundo evoluiu muito. O mundo está à beira de dois conflitos, ou vários conflitos, entre potências. O mundo entrou em disrupção financeira total. O mundo continua, as liberdades continuam a ser cerceadas às pessoas. Os poderes políticos já não dirigem propriamente os países, fazem o possível por continuar a cavalgar o poder e manter as suas prerrogativas. A classe média está a ser destruída em todo o mundo, os valores estão a ser abandonados, a família, etc, etc. E os jovens não têm futuro, o emprego é cada vez mais controlado e cada vez mais precário, e, portanto, todas estas tendências que estão aqui também contidas neste livro, expressas, nos fazem ter que pensar que estamos perante uma tempestade perfeita. Estamos à beira de um apocalipse? Não. Não creio, porque a humanidade sempre melhorou e sempre, ao longo dos tempos, sempre melhorou. Estamos perante um grave problema, um tsunami, um tremor de terra muito forte, que irá deixar certamente sequelas. Estamos perante toda uma série de filosofias que tendem a limitar o número de seres humanos e que estão a implementar-se das mais diversas maneiras, mas a humanidade em si provavelmente irá superar este momento menos bom, e eu tenho esperança, tenho fé, tenho muita esperança na humanidade, porque se eu não tivesse também, o que é que eu estaria aqui a fazer? Falou em fé e corrigiu logo com a esperança. O Papa Francisco tem uma frase muito interessante sobre o momento que nós estamos a viver, que não era possível continuarmos no mundo doente e que este vírus veio alertar-nos exatamente para a importância de nos curarmos. Concorda? Concordo que este vírus veio. Eu sou um fã do Papa Francisco, embora não seja crente. Por isso é que não tenho fé. Mas concordo perfeitamente que este vírus vai fazer repensar muita coisa, está a fazer repensar muita coisa e, sobretudo, está a unir muita gente que andava desunida, cada um por si, e que começa a ver que, se não se unir, se não der um novo rumo ao nosso país e ao mundo, a humanidade e os nossos netos, os nossos filhos, correm sérios riscos de não terem uma vida tão boa como nós tivemos. Há uma frase que é muito utilizada: o melhor ainda está para vir. Neste caso, o melhor ou o pior? No futuro próximo, o pior ainda está para vir. Está muita coisa má para vir. Os preços dos combustíveis e da deslocalização dos produtos essenciais está a ser alvo de um esbulho completo à classe média. Portanto, a aquisição de bens vai ser mais difícil, o turismo vai diminuir porque os preços das viagens vão aumentar exponencialmente. Há toda uma série de fatores, sobretudo num país como Portugal, que tem um clima maravilhoso, que nos fazem pensar que temos potencialidade para resistir, mas o próximo futuro não vai ser muito fácil. Este livro, portanto, já se encontra em edição, aliás, está a nascer a segunda edição deste livro. Como é que tem sido a reação das pessoas? Olha, até agora nem sequer um ser humano disse mal do livro ou negou qualquer das linhas, uma sequer linha das 340 páginas que aí escrevi. Portanto, o que já é muito bom. Depois, as pessoas mais conceituadas da medicina e também os seus responsáveis em Portugal, responsáveis, digamos,
não políticos, não administrativos, mas responsáveis pelo pensamento da classe, todos eles já expressaram, e também da Ordem dos Enfermeiros, e também exatamente da Ordem dos Farmacêuticos, já expressaram a sua clara adesão e simpatia por este livro, que consideram muito útil, e enfim, e outros considerandos que, por modéstia, não vamos aqui desenvolver. O que é que faz de escrever um livro deste género? É o médico, é o homem interventivo e que se preocupa com a humanidade e com aquilo que o rodeia? O que é que realmente o levou a escrever este livro? Porque já escreveu muitas obras, umas de ficção, outras não, mas esta em particular tem a ver com a nossa atualidade, tem a ver com algo que do fundo nos afeta a todos. Bem, foi quando comecei a ver com muita preocupação que a humanidade corria perigo e Portugal podia fazer melhor. Isto é, eu em 2018 deixei uma trepidante carreira médica, entreguei o cartão na Ordem dos Médicos, que depois me foi devolvido, porque só é médico quem tem inscrito na Ordem dos Médicos. E eu quis deixar de ser médico. A Ordem dos Médicos entendeu que não devolver-me o cartão isentou-me de cotas, o que foi uma boa notícia. Mas diz que uma vez médico é-se médico para sempre. Quando fui de repente alertado, eu nunca pensava mais voltar à medicina, quando fui alertado pelo problema da pandemia, intensivamente comecei a fazer pesquisas científicas, a fazer consultas com os amigos, a fazer pesquisas na própria China entre pessoas que lá viviam e que lá residiam e com quem eu contatava, porque conheço a China há muitos anos e conheço muita gente na China, é um país que conheço muito bem, e portanto tudo isso me permitiu ter uma informação e, juntamente com a experiência de vida, para elaborar esse livro. Mas não é coisa inédita na minha vida. Há 50 e tal anos fui, porventura, a primeira pessoa que escreveu um artigo técnico-científico sobre a poluição atmosférica. E quando aqui há dias o fui reler, ele está perfeitamente atual. Só que eu, hoje, já não o escrevia assim, por um motivo muito simples. É porque hoje eu estou a pensar para daqui a 50 anos. E, portanto, é essa, digamos assim, a diferença fundamental neste livro. Este livro é escrito por alguém que consegue antecipar, e não é por vaticínios, é porque consegue antecipar, porque está dentro dos acontecimentos, porque se debruça sobre eles seriamente, porque os discute, e consegue antecipar toda uma série de situações que de facto vieram a acontecer. Não há um falhanço nas minhas previsões neste livro, a não ser uma excessiva confiança em que as autoridades portuguesas aprenderiam mais depressa do que aprenderam com a crise. E foi preciso vir, às tantas, no meio da confusão, um vice-almirante, por ordem no Ministério da Saúde, durante algum tempo, para que, ainda assim, as coisas tivessem corrido bem como correram. Doutor, neste momento estamos a ser vistos por muitas pessoas. Qual era o conselho? Se pudesse deixar uma mensagem que até pudesse, porventura, ser ouvida pela humanidade em relação àquilo que podemos ainda para fazer para nos salvar nesta pandemia? Nós estamos salvos da pandemia. Francamente, estamos salvos da pandemia. O Homo sapiens conseguiu derrotar o coronavírus. O problema é que está em extensão uma outra espécie, que é o Homo larapiens, e o Homo larapiens, esse sim, que está a provocar, ou vai provocar, grandes problemas no futuro do Homo sapiens. Eu espero que as pessoas percebam que têm que se proteger mais do sistema envolvente, tenebroso, que as rodeia e que as domina. E têm que ter a coragem de afrontar os poderes, todos os poderes, porque não basta dizer mal, não basta clamar contra aquilo que está mal, é preciso fazer melhor.